Contrato de mandato. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje iremos trabalhar com o contrato de mandato. O contrato de mandato está previsto nos artigos 653 a 692 do Código Civil. Nós vamos primeiro trabalhar com o artigo 653 do Código Civil, fazendo uma relação entre o contrato de mandato e a representação. O Instituto da Representação, na verdade, está tratado na parte geral do Código Civil. Mas veja bem, quando a gente analisa o artigo 653 do Código Civil, na verdade, ele não trata do contrato de mandato, ele trata do Instituto da Representação. Esse equívoco do legislador já existia, no Código Civil de 1916 e permaneceu no Código Civil vigente, que é o Código de 2002, a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil atual. Bom, o que diz o artigo 653 do Código Civil? O artigo 653 do Código Civil diz o seguinte, vamos à leitura dele. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Veja, onde a gente lê, mandato, devemos substituir pela palavra representação. Então, a leitura correta desse dispositivo, do artigo 653 do Código Civil, seria a seguinte. Opera-se a representação quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento da representação. Essa seria a leitura, então, correta do artigo 653 do Código Civil. E veja bem, nós temos que fazer aqui um paralelo entre mandato e representação. Não dá para trabalharmos o instituto do contrato de mandato sem antes falarmos do instituto da representação. Por quê? São institutos correlatos. Eles estão ligados. Então, devemos fazer aqui as devidas distinções entre mandato e representação. A primeira coisa que eu tenho para falar é que a representação nada mais é do que um mecanismo, um instrumento, pelo qual o representante fala em nome do representado. Trata-se de uma técnica de atuação em nome de outrem. O que isso significa dizer? Que o representante vai agir no interesse e em nome do representado. Então, o representante age em nome e no interesse do representado. Por isso que o artigo 653 trata da representação, porque lá diz assim, opera-se a representação, estou fazendo a leitura correta, opera-se a representação quando alguém, que é o representante, recebe de outrem, que é o representado, poderes para, em seu nome, que é o representado, praticar atos ou administrar interesses. Isso significa dizer, então, que o representante vai agir no interesse e em nome do representado. E veja, a representação necessariamente envolve
a contemplatio domini. O que vem a ser isso? Na contemplatio domini, o dono do negócio, né, que é o representado, vai contemplar, vai conferir ao representante o poder de agir, de atuar em nome e no interesse, né, do representado. Em nome e no interesse do representado. Essa é a ideia da contemplatio domini. Portanto, o representado, que é o dono do negócio, confere, contempla, né, ao representante poder para agir em nome e no interesse do representado. Bom, e aí, veja, quando a gente trabalha com a questão da representação, né, nós primeiro temos que estabelecer a ideia de que a representação não é um contrato, diferentemente do mandato. O mandato é um contrato. A representação não é um contrato. A representação é um instrumento, né, de outorga de poderes. É um instrumento de outorga de poderes que se dá por meio da procuração. E essa representação pode ser tanto uma representação voluntária quanto legal. A representação voluntária é aquela que envolve, né, a vontade. Envolve a vontade. A representação voluntária decorre da vontade das partes. A grande vantagem da representação, né, voluntária é que ela evita a realização de dois negócios jurídicos. Se não fosse o Instituto da Representação, eu teria que fazer dois negócios jurídicos. Um primeiro negócio jurídico envolvendo representante e representado, e depois, né, eu teria que fazer um segundo negócio jurídico envolvendo o representante e o terceiro. A ideia da representação é justamente fazer com que, né, por meio de um único ato jurídico, por meio de um único negócio jurídico, né, o ato do representante em relação ao terceiro já vincule quem? Já vincule o representado. Essa é a ideia da representação. Então, ela evita ter que celebrar dois negócios jurídicos. Além da representação voluntária, nós temos a representação legal. Na representação legal, aí não decorre da vontade das partes, mas sim da lei. Decorre de uma imposição da lei. Exemplo de representação legal é o caso do incapaz. Veja, o absolutamente incapaz deve estar devidamente representado pelos seus pais. Deve estar devidamente representado pelos seus pais. E aqui eu não tenho que fazer nenhum negócio jurídico. Ele decorre da lei. Já decorre da lei, né? Ocorre por força da lei, ou pileges. Agora veja, a representação, portanto, né, poderá estar acompanhada, né, internamente por um contrato de mandato ou por um outro contrato. Por exemplo, a representação pode estar acompanhada internamente por um contrato de trabalho. Veja, no contrato de trabalho, o empregado irá atuar em nome e no interesse do
empregador. O empregado estará autorizado a vender o produto, né, de propriedade do empregador, que pode ser aí o empregador uma pessoa jurídica, no caso sociedade empresária, ou uma pessoa física, no caso de um empresário individual ou de uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, no caso de uma EIRELI. E veja que, nesse caso aqui, né, nós teremos uma representação, né, que está dentro de um contrato de trabalho, dentro do contrato de trabalho. O que significa dizer que o mandato, que é um contrato, não esgota todos os casos de representação. O mandato não esgota todos os casos de representação. Então, por exemplo, é possível, de fato, né, é possível, de fato, que haja representação dentro de um contrato de mandato, como também é possível que haja representação em outros contratos. Veja, então, que é perfeitamente possível que haja, né, representação sem mandato. Exemplo de representação sem mandato é o caso, né, do representante legal. No representante legal, né, na representação legal, sequer há mandato, porque decorre da lei. Um outro caso de representação sem mandato é o caso do contrato de trabalho. No contrato de trabalho, o empregado atua por força desse contrato de trabalho, podendo vender objetos em nome do empregador. Veja que aqui o empregado representa o empregador. O empregado aqui representa o empregador. Agora, o que vem a ser o contrato de mandato? No contrato de mandato, né, o contrato de mandato é aquele contrato pelo qual o mandante outorga poderes ao mandatário para que haja em nome e para que haja no interesse, né, o mandante outorga poderes ao mandatário para que este haja no interesse do mandante. Porém, o mandatário poderá agir em seu próprio nome ou em nome do mandante. Quando o mandatário age em nome do mandante, né, e no interesse do mandante, nós teremos um caso de mandato com representação. Mas é possível que haja mandato sem representação. Ou seja, é possível que o mandatário haja no interesse do mandante, mas em seu próprio nome. Um exemplo clássico aqui é o contrato, né, de comissão. O contrato de comissão está previsto no artigo 693 do Código Civil. Artigo 693 do Código Civil trata do contrato de comissão. No contrato de comissão, o comitente, né, transfere um certo produto ao comissário para que o comissário, então, venda o produto a um terceiro, ao cliente, sendo que esse comissário, né, vai atuar em seu próprio nome. Ou seja, o comissário atua no nome dele mesmo e não em nome do comitente. Perante o cliente, quem se vincula é o comissário. Então, nós podemos dar, né, o contrato de comissão como um exemplo de mandato sem representação. Porque para haver representação, né, a pessoa tem que,
representante tem que atuar necessariamente, né, em nome e no interesse do representado. Então, é o clássico exemplo de mandato sem representação, seria aí o contrato de comissão. Contrato de comissão. Bom, além disso, né, nós vimos aqui pela leitura do artigo 653 do Código Civil que a procuração é o instrumento da representação. É o instrumento da representação. A procuração é um instrumento da representação e não instrumento do mandato, né? Na verdade, quando a gente fala que a procuração é instrumento da representação, nós estamos tratando da representação voluntária. Nós estamos tratando da representação voluntária. Bom, visto isso, agora nós temos que trabalhar acerca, né, da classificação do contrato de mandato. Primeira classificação. O contrato de mandato, né, o contrato de mandato, ele é um contrato consensual. Ele é um contrato consensual. O que é um contrato consensual? É aquele que nasce do encontro de vontades. O contrato de mandato vai nascer a partir do momento em que houver o encontro de vontade entre mandante e mandatário. Entre o mandante e o mandatário. Esse é o contrato consensual. Portanto, decorre justamente de um consenso entre mandante e mandatário. O mandante outorga poderes ao mandatário, né, para realizar um determinado negócio jurídico e o mandatário aceita. Uma segunda classificação do contrato de mandato é que o contrato de mandato é um contrato não formal, não solene. E isso está expresso no artigo 656 do Código Civil. O artigo 656 do Código Civil prevê que o contrato de mandato pode ser verbal, ele pode ser feito por escrito, inclusive ele pode ser tácito. Quando é que eu teria um contrato de mandato tácito? Eu teria um contrato de mandato tácito toda vez em que o mandatário iniciar atos executórios. Como o contrato de mandato é um contrato meio, portanto, eu faço o contrato de mandato para que o mandatário realize um negócio fim, um negócio jurídico fim. Se o mandatário simplesmente realizar esse negócio jurídico fim, nesse caso, né, significa que ele aceitou o contrato de mandato. Ele aceitou o contrato de mandato. E veja, a forma, né, não existe uma forma específica para o contrato de mandato. Todo mandato tem uma finalidade, e a finalidade é a celebração de um negócio jurídico fim, né? O mandato, portanto, é um contrato meio. Quando o contrato fim exigir escritura pública, o mandato também deverá ser feito por escritura pública. Deverá observar a mesma forma. Portanto, aqui eu aplico o princípio da atração de formas. Se o contrato fim exigir a forma, né, de escritura pública, o mandato também deverá ser feito por instrumento público. E isso está previsto no artigo 657 do Código Civil. Bom, em relação ao princípio da atração de formas, esse princípio aqui também deve ser observado no que tange ao subestabelecimento. Por quê?
Havendo, no caso, subestabelecimento, o subestabelecimento pode ser feito por instrumento público ou por instrumento particular. O que eu tenho que analisar é o seguinte: eu tenho que analisar sempre o contrato fim. Se o contrato fim exige escritura pública, se o contrato fim exige escritura pública, o mandato será feito por escritura pública. E nesse caso, o subestabelecimento também terá que ser feito por instrumento público. Agora, se o mandato for feito por instrumento particular, porque o contrato fim não exige instrumento particular, nesse caso, o subestabelecimento poderá ou não ser feito por instrumento público, né? Aí, nesse caso, é facultativo. Então, se era facultativo, né, fazer o contrato de mandato por instrumento público ou particular, e se a pessoa optou por fazer por instrumento público, nesse caso, o subestabelecimento pode ser feito por instrumento particular. Por quê? Porque se o próprio mandato, contrato de mandato, podia ser feito por instrumento público ou particular, então agora o subestabelecimento é facultativo. A forma do subestabelecimento será facultativa. Bom, uma terceira classificação do contrato de mandato é o seguinte: o contrato de mandato, a princípio, é um contrato gratuito. Então, a princípio é um contrato gratuito. No silêncio, o contrato de mandato é um contrato gratuito. Agora, quando é que o contrato de mandato será oneroso? Primeira hipótese, quando houver convenção das partes. Se as partes estipularem, né, convencionarem, né, uma remuneração, nesse caso, esse contrato de mandato será um contrato oneroso. E o contrato de mandato também será oneroso, né, quando o mandato, né, for exercido por profissão. É o caso do advogado, é o caso do despachante. Nesse caso, existe uma presunção de que o contrato de mandato é oneroso, quando o mandato se exerce por profissão. É o caso, por exemplo, é o caso clássico do advogado, é o caso, por exemplo, do despachante, né? Além disso, nós temos uma quarta classificação do contrato de mandato. O contrato de mandato ele é intuito personae. Isso significa que no contrato de mandato, né, eu levo em consideração as características pessoais do mandatário. O mandante não vai outorgar poderes para qualquer pessoa. O contrato de mandato envolve confiança. Eu outorgo poderes a uma determinada pessoa porque eu confio nessa pessoa. Por isso, ele é personalíssimo, ele é intuito personae. O mandante leva em consideração as características do mandatário. Então, essa seria a quarta característica do contrato de mandato. Uma outra característica, né, do contrato de mandato é que ele pode ser tanto bilateral quanto unilateral. O que é um contrato bilateral? No contrato bilateral, há obrigações para ambas as partes. Nesse caso, haverá obrigações para mandante e para o mandatário. Se o contrato de mandato for unilateral, a obrigação é apenas de quem? É apenas do mandatário. Apenas o mandatário assumirá obrigações.
Mas veja, um contrato de mandato unilateral pode se tornar um contrato bilateral imperfeito. O que é um contrato bilateral imperfeito? É aquele que nasce, né, unilateral, ele nasce unilateral, ou seja, num primeiro momento só existe obrigação para o mandatário, mas na execução, durante a execução do contrato de mandato, pode surgir obrigação para o mandante. Por exemplo, de ressarcir, né, o mandatário por eventuais despesas que ele teve na execução do contrato de mandato. Além disso, o contrato de mandato tem uma sexta característica. A sexta característica do contrato de mandato é que ele é preparatório. O contrato de mandato, ele é um contrato meio. Ele nunca é um fim em si mesmo. Eu sempre faço um mandato, né, um contrato de mandato, você leva um contrato de mandato, para a celebração, visando a celebração de um contrato fim. Para a celebração de um contrato fim. Bom, eu vou parar por aqui e no próximo bloco iremos dar continuidade ao contrato de mandato. Nós vamos terminar a classificação do contrato de mandato. Até logo.